boa tarde, boa noite para você, mais uma vez aqui, me dando o privilégio da sua companhia, agora em um novo estúdio lindíssimo, tudo para levar mais adiante a mensagem de Deus. A gente está muito feliz, inaugurando uma nova casa, recebendo um convidado maravilhoso, tenho certeza que vai ser impactante para você ouvir a mensagem que ele trouxe. E eu começo já pedindo para que, se você ainda não se inscreveu, que se inscreva no nosso canal. Dessa forma você nos ajuda também a levar mais adiante a palavra de Deus, todas as mensagens que o Espírito Santo chega aqui com a gente e ajuda-nos a falar, para que alcance o seu coração. Então aproveita também, já deixa aquele like, porque eu tenho certeza que você vai gostar demais da conversa de hoje. E compartilha também para as pessoas que você conhece. E dessa forma a gente se alegra e Deus se alegra muito de que você também engaje aqui na nossa missão. E para o episódio de hoje eu quero te apresentar um missionário que tem uma história muito impactante. Eu tenho certeza que você vai gostar muito de conhecer. Então se prepara aí para receber o missionário Vando Lima, que começa dando um recado para aquela câmera. Olá a todos, hoje nós temos o privilégio de estar aqui participando do CristoCast, algo que foi sonhado e colocado por Deus, e eu creio que você que vai estar participando com a gente, Deus tem algo a tratar contigo, Deus tem uma palavra, e eu creio que através do Espírito do Senhor, Ele vai falar contigo. Venha conosco, participe, curta, compartilha, fique à vontade, deixa Deus te usar. Amém? Missionário, muito obrigada pela sua presença aqui, pelo seu tempo. E posso chamar pelo nome? Sim, fica à vontade. Vando, então. Isso. Olha, eu quero até contar para vocês, o missionário Vando, eu conheci através das redes sociais do CristoCast. A gente sempre está pedindo indicações, então é uma pessoa que já acompanha as nossas redes sociais e a gente começou a ver a atuação do missionário. Qual é a sua igreja? Igreja do Evangelho Quadrangular, Urato 3, segunda região de Ananindeua. Isso. Então, nós convidamos para que ele estivesse aqui compartilhando a história dele, que é realmente muito impressionante. Eu queria começar conhecendo um pouquinho você, especialmente a sua raiz familiar, para que conduza até os dias de hoje. Vamos lá. Bom, eu nasci num lar católico, meus pais são católicos, né? E há 13 anos eu me converti ao Evangelho, me tornei um evangélico, e nessa conversão também recebi um chamado missionário, a qual logo assim que eu me converti, foi dando prosseguimento a esse chamado missionário, algo que, como eu costumo dizer, né? O Evangelho, eu não falo daquilo que eu ouvi falar, mas sim daquilo que eu vivo. Porque o que eu vivo, a minha verdade, o que Cristo fez em mim, não tem refutação humana que possa dizer, é invenção, é mentira. Não. Porque o que Cristo fez em mim, o homem não tem como explicar. E essa transformação, você já vivia uma fé mais quente, mais presente, ou não? Era um pouco mais solto? Não, eu frequentava a missa esporadicamente, uma vez ou outra, e na juventude, praticamente quando os pais iriam, nos obrigavam a ir na missa, Só que, quem não conhece, né, eu sou paraplégico. Eu sofri um acidente há 15 anos que me deixou paraplégico. E foi isso que me aproximou de Cristo. Então, pela linha do tempo, né? Há 15 anos você sofreu esse acidente. Sim. A gente quer conhecer o que foi que aconteceu. E então, há 13 anos, você se converteu. Sim. Então, conta pra gente como foi o acontecido e se foi isso que foi o grande start. Como foi essa virada? Quando eu tinha 22 anos, um domingo à noite de brincadeira, de farra, eu fui atropelado. Eu fui duplamente atropelado. Quem viu o acidente conta que eu fui atravessar a BR-316 próximo à prefeitura e vinha uma ambulância e essa ambulância me atropelou
E antes de eu cair no chão, veio outro carro e me atropelou novamente. Nossa. Nisso eu sofri uma lesão medular, fiquei 30 dias internado no Hospital Metropolitano, uma lesão medular, uma lesão no braço, várias outras escoriações. E após esse período de internação no Hospital Metropolitano, eu retorno para casa. Aí que entra os irmãos católicos na minha vida, né? Como eu falei, eu não tinha uma vida religiosa, uma vida de devoção a Deus, mas a minha família sim, meus pais sim. Aí nisso os meus pais resolveram, por aquele período de dor, você retorna, está saindo do hospital, um período de recuperação, você precisa realmente da fé para prosseguir, para ter ânimo. E um desses irmãos católicos que faziam terço na minha casa, através da minha mãe, certa vez numa reunião dessa de terço, ele chegou para mim e disse assim: Vando, eu tive uma visão contigo agora aqui. Eu estou te vendo com um terno preto, com uma Bíblia na mão e em cima de um altar. Ele disse: tu vai ser pastor. Aí ele olhou nos meus olhos e disse: isso é coisa de crente, tu sabe que eu não sou crente, mas se Deus disse que se isso que ele está me mostrando é de Deus, isso vai acontecer na tua vida. Nossa. Uhum. Eu lembro que a esposa dele me deu um CD do irmão Lázaro. No auge do irmão Lázaro, os evangélicos, os católicos também conhecem, que tinha um louvor que dizia assim: filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. E quando ela me deu esse CD, todas as vezes que eu ouvia essa música, isso alimentava. No meio do vale que eu estava vivendo, eu conseguia enxergar assim, uma esperança, porque quando você está passando por esse processo de recém-lesionado, eu acho que é unânime, a maior esperança de um recém-lesionado é ele voltar a andar. Posso te interromper? Assim, quando você recebeu a notícia das condições que você viveria dali em diante, você chegou a questionar Deus? Como foi isso na sua cabeça, na sua fé? Muito questionamento. Eu não conseguia me enxergar, porque com 22 anos de idade, para mim ali a vida tinha acabado. E eu dizia assim: Deus, a gente olha logo para a vida dos outros, tem tanta gente fazendo mal, ruim, por que isso acontece? Porque tu permitiu que isso acontecesse comigo. E eu digo que por todo esse período, assim, Deus ele permaneceu em silêncio, mas ele não deixou de agir. Hoje eu entendo que até quando a gente ouve um não de Deus, é para o nosso bem. Até quando algo aos nossos olhos humanos, ruim acontece conosco, Deus ele continua no controle de toda e qualquer situação. Mas quando você sentia esse silêncio, você conseguia permanecer em oração, conseguia permanecer conversando com ele? Quando eu sofri o acidente, a gente também entra num período de depressão. E por noites e noites, tanto no hospital quanto após o hospital, eu buscava essa resposta de Deus. Mas era como se ele permanecesse em silêncio, sem dar a resposta que eu queria ouvir. Era a resposta que eu queria ouvir. Por isso, eu achava que ele estava em silêncio. Mas quando eu paro para analisar todo esse processo, as pessoas que me cercaram, eu posso ver o agir dele. O presente do CD do Lázaro, eu vejo o agir dele. Aquele irmão católico na minha casa dizendo assim: olha, Deus vai te levantar como pastor. E hoje eu vejo o agir dele. Só que no momento, quando está no momento de dor, é muito difícil. Por quê? Porque a gente se centraliza na dor.
A gente só vê a dor, eu só via o caos na minha vida. Eu não via um futuro, eu não via uma esperança, eu não via como eu poderia sair daquele vale. E após esse irmão falar isso para mim, que eu seria um futuro pastor, eu me questionava com Deus, mas como? Como é que eu vou ser um pastor na situação que eu estou? Eu acho que não durou um mês, mais ou menos. Eu estava certa vez na frente da minha residência e passou uma senhora com 2 crianças pequenas. Ela olhou para mim e disse assim, eu posso orar pela tua vida? Eu estava sentado na porta de casa. Eu posso orar pela tua vida? Eu disse, pode. Eu lembro que eu estava sozinho em casa. Aí, como eu fiquei com vergonha dela orar na sala, na frente, eu pedi para ela entrar e ali ela entrou, ela começou a orar pela minha vida. E ela disse assim mesmo, Deus, ele quebra o vaso para refazer como ele quer. Aí ela disse assim, nós não somos descartáveis para ele. Aí ela disse assim, Deus, ele te levantou como um pastor, como um pregador do evangelho. Talvez agora tu não entenda, mas um dia tu vai entender. E nesse momento você nem imaginava? Não. Aí foram acontecendo várias coisas assim que não tinha explicações humanas. Eu passei por um processo de separação. Eu não digo que assim, a separação aconteceu por causa da paraplegia. Não, era porque eu já vivia um relacionamento em crise antes mesmo da paraplegia. Aí, certa vez eu também estava em casa. E isso aqui que todas as vezes que eu lembro disso, fazem 15 anos, mas é tão real como hoje. Eu li alguns livros do Augusto Cury. O Augusto Cury, ele costuma dizer que nenhum suicida quer morrer. Todo suicida, ele quer colocar fim na sua dor. Na sua dor. E como eu falei, eu não conseguia, eu só enxergava a minha dor, só o caos. Porque para mim, eu ia ser um peso para a família. Eu não ia ter como dar um futuro para as minhas filhas, sustentar as minhas filhas na condição a qual eu estava, paraplégico, porque eu dependia dos outros, até para tomar banho. Até para tomar banho, porque não tinha uma mobilidade, estava recém-operado, sem força num braço. E naquele dia eu decidi tirar minha vida. A minha filha hoje, a mais velha, tem 21 anos. Na época ela ia fazer 6 anos, pouco mais de 6 anos. E a minha nova tinha quase 3 anos. Aliás, mais de 3 anos. E eu disse para elas assim, filha, vão para a casa da avó de vocês, porque ficava bem próximo da minha casa, que eu quero ficar só em casa. E elas saíram, eu estava sentado na cama, eu sentei na cadeira de rodas para fechar a porta. E a porta da cozinha, ela arrastava no chão, e eu encostei a porta, isso era mais ou menos umas 7 horas da noite, eu encostei a porta, e elas saíram para a casa da avó, que ficava próxima. Nisso eu consegui ficar de joelho na cama, segurando na cabeceira da cama, e no canto da parede tinha a corda que a gente usava para armar a rede. E ali eu fiz a forca, deixei tudo preparado. Quando eu estou deitado na cama, eu visualizava eu pendurado naquela corda. Eu disse, não tem como errar, porque eu fico de joelho na cabeceira da cama, coloco a corda no pescoço e me jogo para frente. E nisso, quando eu me deitei na cama, após ter feito a forca, eu me deitei na cama, para me puxar para a cabeceira da cama novamente. Eu fiquei imóvel, paralisado. E me veio uma angústia tão grande. Eu visualizava as minhas filhas, aí eu comecei a me lembrar do irmão católico, dizendo, eu te vi no altar, com um terno preto, com uma Bíblia, pregando o evangelho, tu vai ser pastor.
eu me lembrei da senhora lá, orando por mim. Deus quebra o vaso para fazer como Ele quer. Nós não somos descartáveis. E havia uma angústia dentro de mim que eu dizia assim, Deus, tu falou com todo mundo, mas tu não falou comigo. Por quê? Eu não entendia que Deus já estava usando os outros para falar comigo. E eu não conseguia me mexer. E ali conversando com Deus, buscando uma resposta para tudo aquilo. Não durou 5 minutos, de 3 a 5 minutos, entre esse eu deitar, preparar a forca, bateram na porta da minha casa. E do quarto eu gritei, entra porque a porta está só encostada. Como eu falei que a porta encostava no chão, faz aquele barulho de arrastar a porta. Sim. Aí arrastou a porta. Entrou 2 jovens dentro da minha casa. Esses 2 jovens, quando eles entraram, antes dele falarem alguma palavra, eles falaram assim, eu entrei aqui porque eu ia passando na frente da tua casa e Deus disse, entra lá, porque o meu servo está pedindo uma resposta. Nossa. Naquele dia, não tinha como dizer assim, Deus ele não tem um propósito, Deus ele não está agindo, Deus ele permanece em silêncio. Esses jovens, quando eles viram a corda, eles entraram assim, a gente, como evangelho, a gente costuma dizer, ficaram cheios do Espírito. Com certeza ficaram. Ficaram cheios do Espírito. Eles começaram a pular dentro do meu quarto, a se alegrar. E ali a gente teve uma conversa. E eles falaram, Wando, Deus tem um plano na tua vida. Porque nada do que acontece, está acontecendo contigo é uma coincidência. É uma coincidência. Show. E realmente não era coincidência. O agir de Deus é muito impressionante. E como eu costumo dizer, né, o Evangelho, ele é a transformação, ele causa a transformação. Após isso, no dia seguinte, eu tenho um amigo, o Moisés, ele vai ver esse episódio, ele vai lembrar desse dia. Esse cara foi luz na minha vida, foi bênção na minha vida. Ele disse assim, Wando, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. João 8,36. O Moisés nasceu num lar cristão, mas ele era o meu companheiro, o meu amigo das farras. E ele foi um dos únicos, dos poucos que não me abandonou quando eu caí na enfermidade, quando eu fiquei paraplégico. Esse cara me carregava para dar banho e eu contei a situação para ele e ele disse assim, seu filho, eu vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Eu não saí dali, após toda essa experiência, você correr e dizer assim, olha, se transformou, virou crente, agora vai estar dentro da igreja. Não. A minha conversão, ela foi muito dolorida, assim, para mim. Não é igual um filme, né? Isso, não é. Nem é instantâneo. Não. Após isso, eu ainda fiquei mais ou menos 1 ano. Voltei para a farra, eu já estava separado. Aí a gente costuma dizer assim, não, agora vai fazer o que tu bem entender da tua vida. Só que após Cristo nos olhar e a gente sentir o toque dele, nós nunca mais seremos o mesmo. Eu lembro daquela mulher de João 4, que o Senhor pede água para ela e ela disse, olha, mas tu não tem nem corda. Aí ele diz assim, se tu soubesse quem é que te pede água, tu me pedirias e eu te daria a água da vida. Aquela mulher nunca mais foi a mesma após essas palavras de Cristo. Por isso eu digo, quando nós olhamos para Cristo, quando nós ouvimos a voz dele, o toque dele, o amor dele, nós nunca mais seremos o mesmo. Após isso, mais ou menos 1 ano, e eu lembro muito bem, na virada de ano de 2010 para 2011, 1º de janeiro. Após aquela brincadeira de virada de ano, eu numa mesa, bebendo, ao mesmo tempo que eu estava ali, o meu coração não estava. Estava só o meu corpo. Porque vinha aquilo no meu coração.
Tu sentiu o meu toque, tu sabe quem eu sou, tu conheces o meu poder, tu sabes que tu não está só. E eu falei para esse meu amigo, a partir de hoje eu não bebo mais. Eu não quero mais essa vida para mim. Ele achou graça e zombou de mim. Ele disse, cara, tu quase morre. Tu quase morre. Tu voltou praticamente para a mesma vida que tu tinha. Eu saí dali, daquela bebedice, e eu encontrei a minha mãe na entrada de casa. Como eu tinha separado, eu tinha voltado para a casa dos pais. E a minha mãe me viu de longe, eu embriagado, e ela começou a lacrimejar. E ela disse assim, meu filho, tu vai me matar. E tu tá morrendo junto. Eu olhei para ela e disse assim, mãe, é a última vez que você me vê desse jeito. A última vez. Eu entrei para o meu quarto, bêbado, embriagado, chorei igual uma criança. Porque eu conhecia o poder de Cristo. E as atitudes que eu estava tomando não condiziam com o plano dele, com o propósito dele, com o amor dele. A gente resiste às vezes, né? Eu não tinha mais alegria na vida que eu estava vivendo. Por quê? Porque ele me olhou. Porque ele me chamou. E eu tinha ganho uma Bíblia, nesse período eu ganhei uma Bíblia. Eu lembro até hoje dessa Bíblia. Era uma Bíblia como se fosse para criança, ilustrativa. E eu comecei a ler essa Bíblia, eu comecei a ler. Eu passava horas e horas e horas lendo a Bíblia. E eu perguntava para os evangélicos que eu conhecia como eu fazia para entender a Bíblia. Eles falavam assim, não, lê os livros históricos, porque tu vai ver que é uma história bacana e tu vai querer saber o fim. Então, começa a ler. Depois que tu acabar os livros históricos, ele vai para o Evangelho. E eu li ali o Samuel, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, o livro de Crônicas, que fala sobre as histórias dos reis, do reinado de Israel. E eu cheguei nos Evangelhos. E um dia eu encontrei João 8, 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu conheci o Cristo da palavra. Sim. Quando eu conheci o Cristo da palavra, eu conheci o Cristo que sempre esteve comigo. Eu conheci o Cristo que me livrou daquele acidente, que não permitiu que eu morresse. De um médico olhar para você e dizer assim, cara, tu acredita em Deus? Eu disse, sim, acredito. Ele disse, pois só Deus, somente Ele tem uma explicação porque tu não morreu nesse acidente. Porque tu sofreu, segundo relatos, tu sofreu um impacto de mais ou menos 80, de um carro mais ou menos 80 km por hora. Tu sofreu um outro impacto. Possivelmente esse carro estivesse a 100 km por hora. Ele disse, seria praticamente impossível tu sobreviver a 1. A 2 não tem explicação. Ele disse para mim assim, a tua vértebra, praticamente ela não existe. Ela esfarelou assim como se esmiuçasse os ossos. Do impacto foi tão grande. Não há explicação para te estar vivo. E ele falou assim, sabe o que é mais interessante? É que ao fazer todos os teus exames, ressonância magnética, tu não quebrou nenhuma costela. Impressionante. Tu não quebrou nenhuma costela. Aí ele falou, olha, da forma como foi teu acidente, estouraria rim, fígado, baço. Os teus órgãos internos praticamente tinham estourado pelo efeito do impacto. Agora não aconteceu nada, tudo está perfeito, eu já analisei, reanalisei, já fiz 2 vezes aqui para ver e não tem nada. Tu só tem uma lesão medular e um húmero quebrado, um braço direito quebrado. Aí após encontrar esse João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Daquele dia em diante eu decidi, porque servir a Cristo é uma decisão. Nós decidimos. A Bíblia fala, o apóstolo Tiago, ele diz que a fé sem obras, ela é morta. Quando Cristo chamava os discípulos,
Aqueles que responderam ao seu chamado tiveram suas vidas transformadas, Sim. mudaram a história. Mas não é a história não é mudada pelo Pedro, a história não é mudada pelo Paulo, pela vida do Paulo, a história é mudada pelo Senhor do Paulo, pelo Senhor do Pedro, pelo Senhor do Vando, pelo Senhor da Andréia. É isso que traz a transformação. O Cristo ressurreto, o encarnado, o ressuscitado. E após entender, eu lembrei do Moisés falando, um dia tu vai entender, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ali eu decidi entregar minha vida a Cristo, que nós evangélicos falamos. Entregar a vida a Cristo é você viver uma vida de devoção a Ele, é você viver uma vida de servidão a Ele. Fácil? Não é até hoje. Não é até hoje. E após essa minha conversão, eu tive um pastor que foi como um pai para mim, o pastor Cássio Gley, ao qual sou muito grato. Alguém que eu vi o que é um homem ter amor por Cristo. Ter amor pelo chamado ministerial, ter amor pelas ovelhas, que cuidou de mim como um pai. Meu pai, o seu Dedé, o meu pai que me gerou, ele me cuidou para a vida, ele me cuidou de mim para a vida. O pastor Cássio, ele me cuidou para uma missão. Que lindo. Ele me chamou para uma missão. Um cara que eu aprendi muito, apesar da sua limitação estudiosa, o amor dele pela obra, o amor dele pelas ovelhas é fenomenal. Fenomenal. E alguém que me ensinou, ele disse, Wanda, todas as vezes que nós parávamos para conversar, ele disse, Wanda, Deus tem um grande plano na tua vida. E são pessoas assim que acabam fazendo muita diferença, né, na nossa história. Que são pessoas que realmente vêm trazer, parece que falam por Deus, né? Falam pelo Espírito Santo, que traz realmente a verdadeira possibilidade de mudança para a gente, que abre os nossos olhos, né? Eu estava outro dia conversando com uma amiga, falando justamente disso. Ela estava passando por uma situação e sentiu que ela recebeu o chamado de Deus, né? Que fosse mais a igreja, que se aproximasse mais dele. Mas eu estava conversando com ela, mas o mundo chama muito. Sim. Parece que Deus chama aqui, o mundo vem e chama muito Sim. mais, né? Fica distraindo a gente. E a tendência é que as pessoas acabem deixando para lá um pouquinho aqui. Não, depois coloca Deus ali de stand-by, né? E aí aparece, a gente tem que estar atento, porque Deus envia essas pessoas para lembrar, né? Para dizer, olha, volta, tá na hora. Sim. Né? E é muito incrível na sua história, isso é muito presente, né? Deus, a maior ferramenta de Deus é os homens. Porque é através dele, dos homens, que nós vamos conhecendo. Tanto que o Filho unigênito do Pai tornou-se homem como nós. A Bíblia diz que ele tabernaculou, ele habitou entre nós. Sentiu as nossas dores, sentiu as nossas limitações, chorou quando viu a dor de uma família, alimentou o que tinha fome, curou os enfermos. E a maior ferramenta de Deus é os homens. Deus usa os homens aqui para manifestar a sua glória. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Sim. Nós somos criados para a glória dele. Eu acredito nisso fortemente, assim. Eu acredito muito nesse cuidado. E que a gente precisa estar atento o tempo inteiro, né? Para que a gente não desvie os nossos olhos da onde realmente tem que estar. Então, aí no seu testemunho, voltando, aí então você, naquele momento, decidiu pela conversão. Sim. E já, como funciona até você chegar a ser missionário? Bom,
quando eu me converti, o meu pastor, ele já viu assim, algo diferente na minha vida. Ele disse, eu lembro logo que após a conversão, alguns dias, ele disse assim, sem conhecer a minha história, ele disse assim, cara, Deus tem um grande plano na tua vida. Deus tem um grande propósito na tua vida. Eu consigo sentir isso. Ele disse, o espírito de profeta que está em mim testifica que Deus tem um grande plano na tua vida. Aí, quando você entende, eu olhava para as minhas limitações, há sempre aqueles questionamentos, eu não posso, eu não consigo, eu não posso, eu não vou dar conta, não tem como. Eu olhava para as minhas limitações, eu me via ali, não servindo a Deus, o irmãozinho da igreja, frequentando. Eu não me via porque eu olhava sempre para as minhas limitações. E como eu falei anteriormente, uma das maiores ferramentas de Deus são as pessoas. E eu conheci outras pessoas que também eram paraplégicos, também eram cadeirantes, que estavam trabalhando, servindo ao Senhor, usando a sua vida para servir a Deus. E o pastor Cássio, ele começou a me dar a oportunidade de pregar. Ele disse, olha, tal dia tu prega? Aí eu disse, sim, prego. Quando ele virou as costas, eu disse, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Porque eu fui dizer sim para esse homem agora. Eu não sou igual Moisés, não sei falar direito, vou gaguejar, não vou lembrar do que tem que falar, e começou a me dar medo. Até que eu fui lá, me lembro que foi uma quinta-feira ou sexta-feira, que era um culto da semana, que geralmente dá menos gente, e eu preguei. Quando eu preguei, um amigo meu disse assim, cara, tu é pastor há quanto tempo? Aí eu disse, eu não sei, eu não sei. E daí foram surgindo as oportunidades na minha própria igreja local, vez ou outra, o pastor Cássio ia me chamando para pregar, e ali eu comecei a me tornar, assim, e me familiarizando com o ambiente da pregação. Nisso você vai buscando estudar, você vai se aprofundando mais nas escrituras, você vai fazendo um curso básico ali de teologia para entender como funciona, e outras oportunidades começaram a surgir. No ano de 2015, eu casei. Eu casei e fui morar na cidade de Barcarena. Quando eu fui morar na cidade de Barcarena, surgiu a oportunidade de um pastor conhecido meu me chamou para estar junto dele, mais próximo. Até esse período, eu era aquele irmão, o missionário que pregava uma vez ou outra na igreja. Não era envolvido diretamente nos bastidores, conhecer como funciona a igreja, não. Aí nessa minha ida para Barcarena, um amigo meu me chamou, não, me ajuda aqui na obra, era uma obra que estava iniciando, e ali realmente eu fui entender como funciona toda a estrutura de uma igreja, como funciona esse cuidado, como funciona os bastidores da igreja, você está subordinado às hierarquias, aos outros líderes que a gente tem, aí que eu fui entender. E nesse período, me convidaram para pregar numa conferência de homens em Barcarena. Uma conferência regional de homens. E ali o pastor que me convidou, ele disse assim, olha, e eu lembro muito bem, o tema era o milagre sou eu, na conferência, o milagre sou eu. E eu disse, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Mais ou menos 500 pessoas, eu sou acostumado a pregar ali para pouquinha gente. E eu disse, Senhor, eis-me aqui. E eu contei esse meu testemunho aqui brevemente. E aí começou a surgir várias oportunidades para estar ministrando em igreja, em outras igrejas, sem ser somente a igreja do Evangelho Quadrangular, em outras denominações. Daí também começou a surgir o chamado para pregar em outros municípios, e assim a gente vai dando prosseguimento à nossa vida missionária. O missionário, eu não sou aquele missionário de estar diretamente nas missões, porque eu entendo a minha limitação física. Não é em todo lugar que eu posso ir, que tem condições, mas eu costumo dizer que aonde Cristo nos chamar, se Cristo comigo for, lá eu irei. Lá eu irei. A gente costuma fazer algumas viagens missionárias, como tem amigos em Cametá, Concórdia do Pará, em outros municípios do Pará, a gente costuma fazer essas viagens missionárias, a gente faz 2, 3 dias numa cidade, às vezes com uma semana numa cidade, pregando ali nas igrejas,
não só falando sobre o testemunho, mas falando do evangelho completo. Porque o que Cristo fez em mim é o mínimo, é o pouco. As pessoas, eu costumo dizer assim, o maior milagre ele já fez em mim. Ele já fez em mim. Você deixou de acreditar, Wanda, que é possível levantar da cadeira? Lógico que não. O Deus a qual eu sirvo abriu o mar, ressuscitou o seu amigo lá que já estava 4 dias morto. O nosso Deus é o Deus do impossível. Agora, eu sou muito pé no chão, muito pé no chão, que as minhas limitações não limitam o poder do meu Deus. Com certeza. Não limitam o poder do meu Deus. Aquele que me tirou da depressão, do suicídio, aquele que não permitiu que um duplo acidente ceifasse a minha vida, aquele que não permitiu que as outras enfermidades que vieram ceifassem a minha vida, não há impossíveis para ele, em nenhuma das suas promessas. É porque a sua missão ainda está conectada a esse momento, né? Sim. E se for da vontade dele, ele transforma tudo. Ele faz tudo. Faz tudo. Eu creio nisso. Ele faz tudo. Eu creio muito nisso. A maior missão de Cristo foi nos dar a vida. E a vida dele. A vida eterna. O evangelho ele é simples. Quando nós passamos a correr atrás dos milagres, eu costumo dizer, isso é um pensamento pessoal meu. Posso estar errado, equivocado? Posso. Mas quando a gente passa a correr atrás dos milagres, é como se a gente nos tornasse, deixa eu arrumar uma palavra aqui, clientes, atrás de um produto que eu quero. Sim. Atrás de um produto, e o evangelho não é isso. É por interesse, né? Isso. O evangelho não é isso. O apóstolo Paulo, ele diz que por 3 vezes ele pediu ao Senhor que lhe tirasse um espinho na carne. Ele diz que era um mensageiro de Satanás que bofeteava ele na cara, na face. Ele disse, por 3 vezes eu pedi. E o Senhor me disse, Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Isso. Você entende que as nossas dores, é inevitável que nós não venhamos passar, mas elas são usadas como ferramentas para Deus. Como eu passei por esse processo de depressão, venci a depressão pelo evangelho, eu não estou dizendo aqui que você não deve se tratar, que você não deve tomar um remédio porque é doença, e a medicina me ajudou e muito, mas existe a parte espiritual importantíssima. Isso. Não é? Que não pode ser desconsiderada, pelo contrário, deve ser priorizada, né? Priorizada. E tem alguém que usa essa frase, eu não recordo quem é, que nos locais ou nas partes em que a gente mais foi ferido é onde Deus vai nos usar para sarar os outros. Sim. Certa vez eu fui pregar numa localidade em Barcarena, chamada Tauaporanga. E era um culto de jovens, eu fui pregar naquele culto de jovens. E passaram-se meses. Aí, de repente, alguém me mandou uma mensagem no Facebook e disse assim, pastor, você lembra de mim? Eu disse, olha, não lembro. Tal dia, assim, ela disse, o dia eu lembro. Ela disse, pastor, naquele dia, eu tentei tirar minha vida à tarde. Eu entrei no banheiro com uma faca para cortar os meus pulsos. Mas alguma coisa aconteceu e Deus não permitiu que eu me matasse naquela tarde. E eu recebi o convite para ir no culto à noite. E eu saí determinada que se não houvesse uma resposta de Deus para aquilo que eu estava sentindo, porque ela foi me contando algumas coisas, era o abuso que ela havia sofrido, a rejeição, tudo isso causou muitas dores, muito males à vida daquela jovem. E ela disse, naquele dia, eu fui lá e Deus lhe usou de uma forma a qual eu nunca havia visto. Deus lhe usou. Nunca mais eu tive o desejo de tirar a vida. E agora, muito pelo contrário, eu estou ajudando as outras pessoas que passaram pelo mesmo que eu passei e mostrando esse Cristo para elas. Glória a Deus. Por quê? Porque quando a gente passa por isso, a gente sabe o que é.
Eu sempre digo assim, o evangelho, o poder de Deus, eu falo daquilo que eu vivi, daquilo que Cristo fez em mim, que faz em mim todos os dias. Porque se levantar, ir para o UFPA, pegar o ônibus lotado, uma cidade que não é acessível para cadeirante, é a graça do Senhor que nos sustenta. Sim. Ou seja, não tem alguém que possa chegar e dizer, olha, isso é mentira, isso é uma inverdade. Não, não foi desse jeito. Eu vivi isso, eu vivo isso. Então, a minha verdade, o que Cristo fez em mim é irrefutável. É irrefutável. E as pessoas que me conhecem, principalmente minha família, minha esposa, que convivem comigo no dia a dia, elas sabem que é o poder de Deus. É interessante que quando eu conheci minha esposa, ela foi perguntar para minha mãe quem era, foi perguntar sobre o meu passado. Sim. Quem era o Vando antes? Aí a minha mãe começou a contar todos os males. Aí depois a minha esposa disse assim, interessante que a tua mãe falando de quem tu era, parece que ela fala de uma outra pessoa. Sim. E eu disse, realmente, ela fala de uma outra pessoa, porque aquele Vando lá morreu quando conheceu Cristo. E como é incrível, né, Vando, que foi justamente na maior dor que você sofreu que veio as grandes transformações e como ele foi modificando tudo de uma forma tão cheia de amor, né? Que eu imagino que você mesmo não conceberia viver o que você vive hoje. Quando eu olho para mim hoje, para a vida que eu tenho hoje, para a paz que eu tenho, a paz que excede todo entendimento, a paz que eu vos dou a paz, não vos dou a minha paz como o mundo dá. A paz que excede todo entendimento, essa graça, esse amor dele. Eu olho assim, meu Deus, o que aconteceu? Que maravilha é essa? Que graça é essa? Porque a graça ela é transformadora. Quando a gente entende realmente o amor de Deus, é impossível você não ter a vida transformada. É impossível não ter o que diz Romano 12, a metanoia, a transformação Sim. de mente. Exato. A transformação de mente. Hoje, nós passamos agora por um período de carnaval e a gente vê os valores sendo deturpados. E quando eu olho assim, um dia eu vivi isso. Um dia eu vivi nessa ilusão. Um dia eu estava ali praticando essas mesmas coisas. E o que Cristo sempre fala comigo. O que eu fiz em ti não é para ficar retido. Não é para te guardar como um tesouro, como algo colocado dentro do baú. Não, muito pelo contrário, é para ser compartilhado. É cada vez mais você falar do que Cristo fez, do que eu fiz. Isso. Eu tenho um amigo que ele dizia assim, eu tenho muito desejo de pregar, mas eu sou analfabeto. Eu sou analfabeto. Eu disse, sabe a vida que tu tem? O que Cristo fez em ti? Essa é a maior pregação que tu tem, essa é a maior mensagem que tu tem. A mensagem de transformação do Evangelho. Porque quem te conheceu na sarjeta, quem te conheceu nos vícios, hoje eles olham para ti e só vai ter uma explicação. O Cristo. O Cristo a qual ele serve. Vando, e a gente estava falando sobre as limitações que a gente enxerga, né? Sobre a distância que nós colocamos. Porque Deus não coloca distância entre nós, Sim. né? Nós nos afastamos. E nós falamos também sobre fazer de Deus um band-aid, porque eu acredito que de uma forma geral, em todas as igrejas, a maioria das pessoas vão às missas, aos cultos, buscando ali um band-aid para sua dor momentânea, né, de um período que está passando na vida. Eu acredito que se a gente deixar de buscar o band-aid, mas irmos buscar um relacionamento forte com Deus, essa é a grande cura
Sim. da nossa vida. Né? Não é só ir até a missa, não é só ir até o culto, mas saindo dali, continuar em comunhão. Não é? E na sua experiência, como colocar de lado esses limites, colocar de lado esse afastamento, como a gente pode viver com a presença maior de Deus? O cristianismo, nós tratamos ele como uma religião, mas eu digo que servir a Cristo é um estilo de vida. É você escolher viver de uma forma como servo. E aí que vem, porque a gente deixa de tratá-lo como um band-aid e passa a tratá-lo como um amigo, passa a tratá-lo como, passa a ser tratado como filho, você vê-lo como um pai. Vou te dar um exemplo. Quando as crianças, né, elas olham para o pai numa total dependência. Eu dependo do meu pai para comer, para vestir, para calçar, para tudo. Se nós sempre olharmos para Cristo, para o Senhor, como um pai, como criança, a gente vai entender o que é ter um relacionamento com Ele, um relacionamento de dependência com Ele. Fazer disso o nosso estilo de vida. Porque muitos hoje, e é até uma crítica que eu tenho, tiram o domingo ou aquele momento, dizem, não, esse momento eu vou servir, esse momento eu vou adorar. É como se nós tivéssemos assim na nossa agenda, pá, agora é o momento de adorar, das 18 às 19 é o momento que eu vou servir a Cristo. Não, enquanto servir a Cristo, a gente serve na nossa casa, a gente serve na faculdade, a gente serve no nosso trabalho, a gente está servindo aqui. Sim. A gente está servindo aqui. Porque servir a Cristo é um estilo de vida. É as pessoas olharem e ver esse Cristo em você, ver esse Cristo em mim. Aquilo que eu prego não pode ficar somente nas palavras. Ele tem que ter atitude, as pessoas têm que olhar e ver esse Cristo que a gente prega em nós, nas atitudes. E que a gente entenda, nem sempre as nossas atitudes elas vão condizer com o que as pessoas querem que a gente seja, porque servir a Cristo também às vezes é dizer não. Servir a Cristo também é fechar uma porta. Servir a Cristo é também não compactuar com os erros. Porque Cristo, quando ele adentrou no templo e viu os vendilhões do templo lá, você vai ver um Cristo, entre aspas, irado. Irado, que virou as mesas. Por quê? Porque hoje em dia o mundo espera que tudo seja aplaudido e que tudo seja assim aceito. E o evangelho não é isso. O evangelho é transformação, mudança de vida, metanoia. E eu acho que à medida que ele nos encontra, nos permite esse encontro e a gente aceita viver com ele, não dá para voltar atrás e nem para ficar em cima do muro, né? A gente precisa ter coragem para bancar a nossa nova atitude, a nossa mudança de vida. E aí realmente é onde a gente vira vitrine para muitas críticas, vira até para afastamentos, para perda de oportunidades, né? Porque o mundo começa a não gostar dessa nova mudança de atitude. Mas é o nosso desafio como cristãos, né? Bancar e seguir a Cristo como for. Né? Que a gente pegue a nossa cruz e o siga. Com coragem, às vezes com lágrimas nos olhos, mas que a gente não deixe de segui-lo, né? O evangelho, o verdadeiro evangelho, Cristo em João 15, ele fala para os seus discípulos, não foram vocês que me escolheram, foi eu que vos escolhi. Aí diz assim, o mundo vos odeia, porque primeiro odiou a mim. A gente tem, e quando eu falo no mundo, é o confronto entre nós também, porque às vezes nós queremos fazer aquilo que não agrada mais Cristo. E há esse confronto, essa luta da carne com o espírito. E
somente alimentando o espírito. Quando eu digo alimentando o espírito, é você se alimentar daquilo que o espírito oferta, a palavra. Você está frequentando o templo, você está em constante oração, em jejum. Quando eu digo estar frequentando o templo, não estou me referindo a você estar ali 24 horas. Não, é você participar, você manter comunhão com os irmãos. Porque o corpo de Cristo, a igreja, ela é a comunhão dos irmãos. Cristo é o cabeça. Eu isolado, eu sou apenas um membro. E todo membro fora do corpo, geralmente, ele adoece. É na comunhão com os irmãos. Salmo 133 diz que quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Aí, lá no final vai dizer, pois ali o Senhor ordena a sua bênção. E como nós nos sentimos mais completos, né? O corpo completo. Sim. Né? Eu tenho muito essa experiência, assim, eu oro em casa, claro, tenho toda a minha rotina, incluindo o Senhor, tudo que eu posso, mas eu faço questão também de estar em comunhão na igreja. Sim. Faz uma diferença gigante. Com certeza, a comunhão cura. O que falar para essas pessoas? A gente tem um público no Cristocast que muitas vezes estão frios na fé, estão afastados da igreja. A gente não fala de uma igreja específica aqui, sim, mas a gente incentiva que a pessoa apenas diga assim, Senhor, eis-me aqui, vem aqui falar comigo, e que o Espírito Santo vai e direciona, entende? O que falar para essa pessoa? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Decida servir a Cristo. Busque uma igreja, independente da denominação, mas busque o corpo de Cristo, busque fazer parte desse corpo de Cristo. Tem defeitos? Tem. Meu corpo sempre é cheio de defeitos. Tem defeitos? Tem. Se você for olhar no final no livro de Apocalipse, tem uma carta, 7 cartas para cada igreja, e você vai ver as igrejas geralmente ali, cada um com um problema, porque corpo dá problema. Agora entenda, a comunhão cura. A gente viver em comunhão com os irmãos. O apóstolo Paulo ele diz assim, que nós não podemos deixar de nos congregar. Por quê? Porque isso faz bem para a nossa alma. Você vai conhecer pessoas, você vai ter oportunidade de servir a Cristo ali naquela igreja local, da forma como, com os dons e talentos que Deus lhe deu. Vocês estão vendo aqui o CristoCast? Uma forma de servir a Cristo. Uma forma de usar os dons e talentos para a glória dele, para exaltar o nome dele. Da mesma forma, você que está nos ouvindo, que está ali com aquele pensamento, não, a igreja tem defeitos, fulano tem defeito, todos nós temos defeitos. Não busque a igreja perfeita somente nos céus. Aqui ela ainda é regida por homens, por mulheres, somos imperfeitos, à procura e servindo a um Deus perfeito. Então busque uma igreja, busque uma comunhão com os irmãos, busque participar, sirva na sua igreja local, seja um instrumento onde Deus te colocar, no serviço, na faculdade, na escola, aonde Deus te colocar, seja ali um instrumento para a glória dele. Bueno, então, para a gente começar a finalizar, infelizmente, eu quero saber por que vale a pena crer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vale a pena crer porque a fé, além de remover montanhas, ela nos dá vida. E a vida no Pai. E sem o Pai, nós não temos vida, nós não temos alegria. Você só vai encontrar alegria plena fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, servindo. Servindo. Seja da forma mais simples ou de uma forma mais eloquente, servindo. Qual seria uma mensagem final que você deixaria para quem está assistindo o nosso programa? O Evangelho ele é poder de Deus para todo aquele que crê. Não rejeite o Evangelho. Você quer viver esse poder de Deus? Você quer conhecer Deus? Invocai enquanto está perto. Busca que Ele responde. Como eu falei no início, eu por muitas vezes achava que Deus estava em silêncio. Mas Deus ele trabalha de uma forma tão simples,
que às vezes é imperceptível aos nossos olhos. Mas busque o Senhor, mantenha a comunhão com Ele, que com certeza, sem sombra de dúvidas, sua vida nunca mais será a mesma. Eu não conheço ninguém, que quando Cristo olhou, que quando sentiu esse amor de Cristo, que quando foi atraído a Ele, não teve a sua vida transformada. As dores se esvaem e nós recebemos a paz que excede todo entendimento. Lembrando que paz não é a ausência dos conflitos, não é a ausência de guerra, mas paz é a gente ser como diz o Salmo 3 e o 4. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor cuida de mim. Amém. Mano, me dê sua mão. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Que lições lindas você trouxe para gente. Amém. Muito obrigada, que Deus continue te usando grandemente, Amém. Que as suas missões sejam cada vez maiores e desejando de uma forma positiva que as batalhas sejam maiores também, porque Amém. Dessa forma a gente se sente contribuindo com o reino e eu sei que na sua personalidade isso é importante. Amém, não é? Jesus. Então, muito obrigada mesmo pela sua presença hoje aqui com a gente. Amém. Viu? Igualmente, que o Cristo quer sua vida, a vida dos que estão servindo aqui nos bastidores, seja tudo para a glória dele. Amém. Aleluia, Jesus. E vocês que ficaram até agora ouvindo essa conversa edificante, maravilhosa, eu estou com o coração cheio do amor de Deus. Eu espero que esse amor tenha chegado aí do outro lado também, que você esqueça suas limitações, que você esqueça todas as dificuldades e que você realmente resolva abrir o seu coração para Deus, que Ele te alcance, que o Espírito Santo chegue aí do outro lado, te toque profundamente e que a partir daí você deixe Ele ser, você ser a casa de Deus. A gente está aqui sempre para servi-lo e para levar essa palavra para você. Então, não deixa para depois, diz agora. Jesus, vem, me usa, que eu quero te conhecer melhor. E para isso, você pode também colaborar com essa missão. Já compartilha, se você ainda não fez, compartilha esse episódio. Gente, foi fortíssimo, verdadeiro, emocionante e com certeza mais pessoas merecem ouvir essa mensagem. E como sempre você sabe, com toda alegria e com muito amor, eu e você nos vemos no próximo CristoCast.